Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor é bondoso, o Senhor se revela, Pai, a nós, por meio da sua palavra, por meio dos seus atos, ó Pai, por meio da sua bondade, da sua misericórdia, sustentando as nossas vidas. Nesse momento, Senhor Deus, nos faz, ó Senhor Deus, olhar a tua palavra, ouvindo, ó Senhor Deus, e trazendo ela no coração, para que, Senhor, possamos aprender os ensinos e as verdades que estão contidas aqui na tua palavra, e que essas verdades, ó Pai, possam, Senhor, se manifestar em nossas vidas, possam fazer parte de nós. É o que nós pedimos. Senhor, fala ao teu povo, Pai, fala ao coração, Senhor, da tua igreja. É o que nós pedimos, ó Pai. Não olhe para os nossos pecados, para as nossas falhas, mas olhe para Cristo, Senhor, em nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Hebreus capítulo 11 e continuando aí a exposição do capítulo 11, que fala, chama-se Galeria da Fé, fala da fé em Cristo Jesus, e nessa exposição nós estamos vendo o testemunho dos nossos irmãos do passado com relação à promessa que ainda iria se cumprir, e que na vida da igreja dos Hebreus, como na nossa vida, já havia se cumprido, e era mais um motivo para que eles permanecessem firmes na sua caminhada cristã. E eu gostaria, hoje nós vamos nos deter somente nos versos 30 e 31, Na próxima semana nós iremos encerrar, creio eu, provavelmente em uma ou duas pregações, o livro de Hebreus, o capítulo 11, e assim trazendo aos irmãos o que a Escritura fala sobre fé e o que a Escritura espera de nós com relação à nossa fé. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos escribas, aos espias. É interessante nós percebermos, voltarmos nossos olhos aqui para a Escritura e ver que do verso 29, pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados. E desse momento, ou seja, daquele momento da saída do Egito, agora o texto da Escritura, continuando nessa perspectiva da fé em Cristo Jesus, ali no Velho Testamento, ele passa para a muralha, ou seja, há um hiato aí de 40 anos. E segundo Simon Kistemaker, ele diz que esse período não é relatado aqui como exemplo de fé, porque o povo de Israel se recusou a exercitar a sua fé, e que pela falta dela, eles pereceram em sua desobediência, exceto Josué e Calebe, mas todos os israelitas que tinham 20 anos para cima morreram no deserto. E percebam que parece que é nesse momento, ou seja, no momento de tomar posse da terra prometida, que é o ápice da impiedade deles, ou da falta de fé deles, e foi aí que eles caíram. Se você vê a trajetória do povo de Israel dos 40 anos no deserto, você vê murmuração, você vê falta de fé, apesar das manifestações constantes da parte de Deus, demonstrando não somente o seu cuidado, mas o pastoreio na vida do seu povo.
Isso deve ser um indicativo para nós, porque estamos vivendo nesse período deserto, tipologicamente, e a Escritura deixa isso bem claro, mostrando essa metáfora, que o povo de Israel do deserto ali representa a caminhada do povo de Deus. A nossa caminhada nesse mundo é um deserto, onde o Senhor está nos sustentando, nos provando, mostrando claramente a sua presença, o seu cuidado em nossas vidas. E muitas vezes nós não temos visto, olhado com os olhos da fé e percebido essa realidade em nossas vidas. Isso é um indicativo para nós. Mas por outro lado, os filhos desses demonstraram fé no Deus de Israel quando conquistaram a fortaleza da cidade de Jericó. E é aí que começa a nossa exposição, quando ele diz no verso 30: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. O exemplo de fé agora é dos israelitas, da nova geração, que não pereceu no deserto. Por quê? Porque os que morreram no deserto foram aqueles que em sua jornada provocaram o Senhor com a sua desobediência pela sua falta de fé. E lá em Números 14, verso 11, nós temos ali esse momento que é um momento divisor de águas, ou eles passam ali para Canaã e tomam a terra, ou então eles ficam e perecem no deserto por 40 anos. E lá em Números 14, 11 diz assim: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Nós temos ali, queridos, o episódio dos espias e a rejeição do povo, aquilo que aqueles espias falaram. No relato dos espias, esse relato foi recebido com incredulidade, e ali mostra-se a falta de fé e confiança naquele que tinha operado até aquele momento coisas portentosas a favor do seu povo. Muitas vezes nós tratamos a Escritura como um livro qualquer, mas os relatos que estão presentes aqui são relatos verdadeiros. Essas coisas aconteceram. Isso não provém de imaginação, como a Escritura mesmo diz, são fatos. É lamentável que a sociedade do Ocidente seja tão estúpida com relação a esses relatos da Escritura, que questionam, Adão e Eva, questionam outros acontecimentos, Jó. Mas é tão interessante que, se você fizer uma viagem, e é uma viagem muito interessante, muito bonita, pulando do Oriente para o Ocidente, chegando naquela região, diga para um muçulmano que Abraão não existiu. Pergunte ao muçulmano se Adão é um mito. E por que eu estou falando de muçulmano? Porque esses homens não têm a mesma fé que nós, mas eles participam das mesmas histórias. Os seus antepassados presenciaram todas essas coisas, de longe ou de perto. Porque se você chegar ali em Israel hoje para um judeu e perguntar para ele, ou dizer para ele, melhor falando, que Adão é um mito, é uma construção mitológica, ele vai rir na sua cara ou vai ter vontade de bater em você. Porque tão real para nós como é o descobridor daqui do nosso país, Pedro Álvares Cabral, como os índios que existiram aqui, que são os nossos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e todas essas coisas que aconteceram são realidades na vida dele, porque essas coisas estão no sangue deles, como os seus antepassados estão nos seus.
Perceba aqui no relato de Deuteronômio capítulo 1, verso 32 e 33, uma repetição daquilo que é falado em Números 14, o relatório dos espias sendo recebido por incredulidade, com incredulidade. E aí ele diz assim: mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar um lugar onde deverias acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar de dia, e de dia na nuvem. Agora, nesse momento, Josué, posterior, recebe a promessa que tomaria posse da terra. Josué e a nova geração de israelitas colocaram sua fé em Deus. É interessante o paralelo que a gente pode fazer dessas duas ações portentosas de Deus no deserto, com o povo incrédulo, e os meios prescritos por Deus para derrubar os muros de Jericó com a nova geração. É muito interessante porque eles viram a nuvem, eles viram a coluna de fogo, eles viram o mar sendo dividido e as pessoas passando por terra seca. E esses crentes, filhos daqueles que pereceram no deserto, ouviram a voz de Deus para fazerem coisas ridículas aos olhos dos homens, para tomarem uma cidade. Veja Josué capítulo 6, versos de 1 a 5. Não é assim que se procede para avançar com uma cidade cercada por muros altos e por uma porta, um portão quase que intransponível. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Veja a diferença que há entre essas duas gerações. Uma geração que presenciou coisas portentosas, milagrosas diante de si, e diante do primeiro obstáculo, do último obstáculo, porque era ordem divina, eles temem. E agora você tem uma nova geração, em que Deus chega para esses dessa nova geração e diz assim: rodeia a cidade 7 vezes e grita depois. E eles obedeceram. Veja o que Calvino fala a respeito da ordem do Senhor quanto ao rodear o muro de Jericó. Tal perambulação era algo totalmente infantil e sem sentido. Não obstante, obedecem à ordem divina e a levam a sério, de modo que o sucesso se deu como se lhes havia prometido. Eu poderia falar tudo isso aqui, mas eu prefiro falar pela boca de outros comentaristas. Matthew Henry traz um comentário interessante a esse respeito. Ele diz assim: foi dada a ordem para que rodeassem os muros uma vez por dia durante 7 dias e 7 vezes no último dia, e que os sacerdotes carregassem a arca quando estivessem rodeados os muros, e tocassem trombetas feitas de chifres de carneiro, e dessem um toque antes, e então todo o povo gritasse, e os muros de Jericó caíam diante deles. Aqui está uma grande provação da fé deles. O método prescrito parecia improvável que desse o resultado esperado, e certamente iria expô-los ao escárnio diário dos seus inimigos. A arca de Deus pareceria estar em perigo, mas essa foi a forma que Deus ordenou que eles adotassem. Um outro comentarista, Donald Guthrie, comentando esse texto, ele diz assim: parecia completamente fútil aos espectadores pagãos que não tinham um conceito algum daquilo que Deus poderia fazer no seu poder. Matthew Henry
vai dizer que esse método parecia improvável para o resultado pretendido. Entretanto, essa foi a forma que Deus ordenou para mostrar que gosta de fazer grandes coisas por meio de pequenos e desprezíveis, para que o seu próprio braço se torne invisível. Matthew Henry ainda diz que teve Deus prazer nessa maneira extraordinária de desprezar e arrasar Jericó para magnificar seu nome, aterrorizar os cananeus, fortalecer a fé dos israelitas e eliminar toda jactância, todo orgulho. E aí Donald Guthrie vai dizer que a fé frequentemente requer a convicção de que Deus pode realizar o que parece ser impossível. E aí vem na esteira Calvino dizendo que os muros não caíram pelo alarido, nem por causa dos gritos, mas porque o povo esperou que Deus fizesse o que lhes havia prometido. Eles confiaram, eles não desprezaram o método como Deus faria as coisas, creram somente naquilo que Ele havia ordenado. E aí, olhando essas coisas, quantos de nós nos recusamos a fazer as coisas pelo método divino e somos rebeldes porque não queremos fazer as coisas como Deus ordenou em sua palavra? Trilhamos outros caminhos porque na realidade não cremos no Deus que nos ensina em sua palavra. É simples assim. Quando a Escritura manda você esperar, quando a Escritura tem promessas e tem determinadas prescrições para determinados homens, para determinadas mulheres, para determinadas pessoas, nós devemos esperar no Senhor, porque quando não fazemos isso, nós não estamos crendo. É simples assim. É simples. A ordem parecia absurda. Não é assim que se invade uma cidade. Eu não sei se vocês já viram esses filmes, né, de tempos antigos, né? Os caras com troncos que você nem imagina, que são arites, às vezes até com a cabeça de carneiro na frente, com um chifre, tentando arrebentar as portas. Hoje em dia, antigamente, jogava-se aquelas, esqueci o nome daquilo, né? Colocava-se uma pedra e jogava-se como uma alavanca para destruir os muros da cidade. E aquilo às vezes levava horas. Não é assim que se invade uma cidade cercada de muros. Mas foi ordem de Deus, a vontade de Deus. Faça dessa forma. E quando Deus diz para fazermos dessa forma, é porque essa forma vai gerar aquilo que Ele determinou. Porque é pelo poder de Deus. E nós precisamos entender isso. Quando às vezes estamos ansiosos, né, por abraçar o matrimônio, ou sou um cara solteiro, sou uma mulher solteira, a Escritura vai dizer que você tem que esperar. Não é se lançar na primeira situação, a primeira coisa que vem à sua frente. Existem critérios que a Bíblia vai mostrar. Quando diz para que não haja relacionamento, casamento entre crente e descrente. E quando às vezes tomamos essa posição, não é porque nós não gostamos da pessoa, não é porque nós temos problema com a pessoa, Muitas vezes, esses que são alvo dos crentes, são pessoas boas, dignas, mas a questão não é essa. Quando o Senhor diz que as nossas relações, as nossas relações mais íntimas devem se restringir como casamento, eu estou dando um exemplo, poderia dar outro, isso foi um exemplo fácil que me veio à mente. Nós devemos seguir porque é a ordenação dele. Está claro, quando nós não seguimos isso, conhecendo, não sendo ignorante, como muitos são com relação a isso, e a culpa é nossa como igreja, mas conhecendo o mandamento, isso é incredulidade, é falta de fé, é simples assim.
E eu poderia dizer de todas as outras coisas, de todos os outros ordenamentos que Deus fala para nós, e que nós, às vezes, pela pressa, pela falta de paciência, por qualquer outro desejo, abandonamos aquilo, fazemos a nossa vontade. Isto é incredulidade. Incredulidade. É isso que nós estamos vendo aqui, queridos. Calvino faz uma aplicação desse acontecimento, dizendo assim: podemos reverter esse fato em nosso próprio proveito, visto que é tão somente pela fé que nos livramos da tirania de Satanás, e pela fé que vencemos nossos inimigos, o mundo, o diabo e a carne, e fazemos que sejam pulverizadas todas as fortalezas do inferno. Matthew Henry conclui em seu comentário nesse verso com as seguintes palavras. Ele diz assim: Deus pode e vai fazer com que, no seu tempo e de sua maneira, toda oposição que se levanta contra o seu interesse e glória caia por terra, e a fé poderosa em Deus para a destruição de fortalezas. Ele vai fazer com que a Babilônia caia diante da fé que o seu povo tem, e quando ele tem grandes coisas a fazer por eles, ele suscita uma grande e forte fé neles. Quando o Senhor diz para perdoar, a pessoa que o ofendeu, é difícil. Como é difícil? Mas é para você perdoar. Quando o Senhor diz para fugir de determinadas coisas, da impureza ou de qualquer outra, é para fazer. Quando nós não fazemos, como nós nos sentimos, eu sou forte, eu posso aguentar isso, isso é incredulidade, não crer na palavra de Deus. É simples assim. E eu poderia trazer aqui outros exemplos, e se esses exemplos foram passando na minha cabeça, eu vou dizendo, de coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, simples. Quando a Escritura diz que nós não devemos estar ansiosos, e lutamos contra essa ansiedade, vamos lá, diante do trono da graça de Deus, Senhor e tal, nosso coração é assim, nós precisamos buscá-lo, mas quando nós desprezamos isso, e continuamos, não lutando contra a nossa ansiedade, mas nos entregamos a ela, isso é incredulidade, isso é falta de fé. E o remédio para isso é se entregar de olhos fechados à palavra de Deus, fazendo aquilo que Ele disse que é para fazer. Eu não sei se hoje à noite eu vou falar sobre isso que eu vou dizer aqui agora, mas a mesma palavra de poder que disse haja luz e houve luz, a mesma palavra de poder que disse para o homem da mão ressequida, para aquela mão, para que ela voltasse ao normal, ou para que o cego voltasse à vida, é a mesma palavra que diz: confia, entrega teu caminho ao Senhor, confia. É a mesma palavra de poder. E sabe o que você tem que fazer? Confiar, fechar os olhos para as coisas que estão ao redor e colocar o seu coração na mão dele. Matthew Henry conclui esse comentário dizendo assim: Deus pode e vai fazer com que no seu tempo e de sua maneira toda oposição que se levanta contra o seu interesse e glória caia por terra, e a fé é poderosa em Deus para a destruição de fortalezas. Ele vai fazer com que a Babilônia caia diante da fé que o seu povo tem, e quando ele tem grandes coisas a fazer por eles, ele suscita uma grande e forte fé neles. Quando nós vemos os apóstolos pedindo para que sua fé fosse aumentada, não para vencerem exércitos, ou ganhar muito dinheiro, ou melhorar de emprego, mas para aprenderem a perdoar incondicionalmente, como Cristo assim quer. Quando o Senhor os admoesta a perdoar quem os ofende repetidamente, mas se arrepende do seu pecado, Ele diz: Senhor, aumenta-nos a fé. E aqui nós estamos vendo quais são as verdadeiras demandas no reino de Deus, e o que realmente nós necessitamos para vencer muralhas como essa.
Lá em Lucas capítulo 17, verso 3 a 5, vai dizer isso: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. E aí os apóstolos chegam para o Senhor Jesus e dizem assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Por que ele estava dizendo isso? Senhor, nós não temos condições disso. Por nós não temos condições disso. Mas se o Senhor está dizendo, eu vou fazer. Aumenta-nos a fé. Verso 31 diz assim: pela fé Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os seus espias. Esse exemplo de Raabe e sua fé são surpreendentes. No meio ali do nobre exército de crentes ilustres, corajosamente dispostos pelo autor sagrado, vem aí Raabe na fileira, na rabeira, na última, no finalzinho, para mostrar a graça de Deus aos pecadores. E aqui nós estamos vendo que ele não faz acepção de pessoas. E o que nós estamos vendo aqui também na vida de Raabe? Aquilo que eu falei, que é o centro de todo o capítulo 11, que se concentra ali no verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Esse verso está por trás de todo o capítulo 11 de Hebreus, e aqui nós estamos vendo 2 requisitos: crer em Deus e crer que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Calvino vai dizer que não será bastante formularmos uma ideia vaga de Deus, senão que temos que discernir quem é o verdadeiro Deus. E é isso que esse texto está dizendo aqui. Não teremos acesso à presença de Deus a menos que estejamos convencidos no mais profundo recesso de nossa alma que Deus de fato existe. E a incredulidade vai dizer que Ele não existe. Mas eu creio em Deus. Mas você não crê que Ele pode fazer isso. Então, para você, esse Deus da Escritura não existe. Raabe dá um testemunho a respeito de Deus que representa as mesmas palavras de um dos homens mais eminentes entre os judeus. Quem eram os personagens mais eminentes da vida judaica? Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, Elias. Raabe produz, ou seja, confessa, ou seja, produz uma confissão semelhante, igual à de Moisés. Abra Josué capítulo 2, de 9 a 11. Veja o que a Escritura vai dizer. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundiu caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de nós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Se você pegar Deuteronômio capítulo 4, verso 39, essa é a mesma palavra de Moisés, quando ele diz assim: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Se nós temos um conhecimento genuíno de Deus, se esse conhecimento habita em nossos corações, consequentemente seremos conduzidos a reverenciá-lo e a temê-lo. E foi isso que aconteceu com Raabe. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Raabe cria que existia
um verdadeiro Deus. Mas perceba o segundo aspecto, o segundo requisito dessa fé que nos é mostrado aqui. Ele é galardoador. Esse é um outro requisito da fé, que devemos viver na certeza que não buscamos em vão. Isso inclui a certeza da nossa salvação e da vida eterna. João Calvino vai dizer assim: ninguém terá seu coração preparado para buscar a Deus, a menos que perceba profundamente uma manifestação da bondade divina, compelindo-nos a esperar a salvação de Deus. Essa é a segunda parte da fé, quando nos sentimos seguros de que nossa salvação repousa nele. E perceba que a nossa salvação é o motivo de todas as outras coisas. Todas as outras coisas da nossa vida têm como motivo a nossa salvação. E se nós olharmos, por exemplo, na perspectiva da predestinação, ou no decreto anterior de Deus, antes mesmo da criação, onde Deus escolhe aqueles que serão salvos, e toda a vida daquela pessoa vai girar em torno disso. Toda a vida daquela pessoa vai girar em torno disso. Deus é o galardoador daqueles que o buscam, e deve ser considerado não em termos abstratos. Nós pegarmos lá Lucas capítulo 12, não vou saber precisar os versículos agora, mas é provavelmente lá entre os versos 30, mais ou menos assim, quando ele vai falar sobre a ansiosa solicitude da vida, fazendo um paralelo ali no mesmo relato de Mateus capítulo 6, ali em Lucas, ele acrescenta algo diferente que não tem em Mateus, que Mateus omite. E ele diz assim, para que eles não ficassem preocupados com essas coisas, porque Deus se agradou em dar o seu reino, ou seja, o motivo de todas as outras coisas na vida do crente, a sua preservação, o sustento, a proteção, estão por causa da sua salvação. Aí você iria me dizer, mas isso não acontece também com o incrédulo? Acontece. Mas o motivo é diferente. E é um motivo que cessa aqui nesse mundo. É um motivo que se limita na bondade de Deus, na sua misericórdia de forma geral com relação à sua criação. Mas conosco o propósito é muito maior. É muito maior. E eu digo, não sou eu que digo isso, que o mundo só é abençoado por causa dos crentes. Somente por isso. Por causa da bondade e da misericórdia de Deus para com o seu povo. Mas quando eu digo que Deus é galardoador do que os buscam, e essas coisas não devem ser consideradas de forma abstrata, é porque cada um de nós deve aplicar a si mesmo as vantagens e benefícios dessa doutrina, para que saibamos que Deus tem cuidado de nós. Aquele que se preocupa tanto com a nossa salvação, que jamais vai se afastar de nós, que nossas orações serão ouvidas por Ele, e que Ele sempre será o nosso libertador infalível. É isso que nós estamos vendo na atitude de Raabe. Ela acolheu em paz os espias, e a evidência da fé de Raabe consistiu em ela receber os espias com aquela hospitalidade que põe em risco a sua vida. Ela não somente lhe deu as boas-vindas, mas escondeu os espias e seus inimigos que queriam matá-los, fazendo também uma nobre confissão. E ela os despediu com conselhos amáveis e prudentes. Raabe fez com que os espias empenhassem a palavra numa aliança com ela, para mostrar favor a ela e aos seus, quando Deus mostrasse sua bondade a eles, e que eles lhe dariam um sinal, e foi o que eles fizeram. Lá em Josué capítulo 2, verso 12, 13, 17 e 19 diz assim: agora pois jurai-me, peço-vos pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para a casa de meu pai, que me dareis um sinal certo, que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Verso 19, 17 a 19:
Disseram os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlate, a janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa cairá sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Raabe creu em Deus, creu que ele existe, creu também que ele poderia livrá-la da destruição. Ela sabia que os espias eram agentes de Deus. Muitas lições nós podemos tirar daqui, viu? E uma delas veio agora na cabeça. Nós não devemos desprezar a palavra daqueles que agem por Deus, ou seja, os seus porta-vozes, aqueles que pregam e ensinam a palavra. Veja o que Josué capítulo 2, verso 11b e 12 fala. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me e peço-vos pelo Senhor que, assim como useis de misericórdia para convosco, também dela usareis para a casa de meu pai. Matthew Henry faz uma aplicação com relação a esses acontecimentos. Ele diz assim: a verdadeira fé, presta atenção, a verdadeira fé se mostra em boas obras, especialmente para com o povo de Deus. A fé vai se expor a todos os perigos na causa de Deus e seu povo. O verdadeiro crente vai arriscar a sua própria pessoa antes de expor os interesses de Deus e de seu povo. O verdadeiro crente deseja não somente estar em concerto com Deus, mas estar em comunhão com o povo de Deus e disposto a se arriscar com eles e caminhar com eles como eles estão, e caminhar como eles estão caminhando. Uma coisa que me passou aqui à mente, quando ele diz assim: a verdadeira fé se mostra em boas obras, é isso que Tiago vai dizer, especialmente para com o povo de Deus. Sabe o que eu me lembro? Veio à minha mente aqui, acho que é 1 ou 2 Coríntios, agora eu não sei ao certo, quando Paulo vai para a Macedônia, e os crentes da Macedônia, pessoas pobres, ficaram sabendo da fome que estava acontecendo em Jerusalém, e praticamente obrigaram o apóstolo Paulo a levar as suas ofertas. Eles não tinham condições de ajudar, mas ajudaram conforme as suas posses. E Paulo vai dizer, mesmo acima delas. Por quê? Porque homens que eles não conheciam, mas que eram irmãos da fé, estavam precisando da sua ajuda. Isso é uma fé que é demonstrada em obras. O que Raabe ganhou por meio de sua fé? Ela escapou de perecer com aqueles que foram desobedientes. A totalidade de seus amigos e vizinhos foi morta. Foi uma destruição tal que caiu sobre a cidade. Homens, mulheres e animais foram eliminados. A causa da destruição do povo de Jericó foi a incredulidade. Percebam, a mesma que fez com que uma geração perecesse no deserto. Veja aqui, pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes. Percebam que esse foi o mesmo pecado de Israel no deserto. Eles não creram no Deus de Israel como verdadeiro Deus e único Deus, apesar de terem evidências suficientes disso. E o que a gente vê? A incredulidade resulta em desobediência, e o contrário, ou seja, a fé em obediência. Josué deu ordens severas para que Raabe e os seus poupados e ninguém mais. Veja aí Josué capítulo 6, verso 22 a 25. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel.
Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-na, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro, deram para tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. A Raabe se empenhou para que aquele cordão, aquele fio de escarlate fosse amarrado à janela. Ela creu nisso. Ela creu que seria liberta por aquele fio de escarlate como um sinal da aliança que aqueles homens fizeram com ela. E dessa forma aquela família foi marcada pela misericórdia de Deus e não pereceram. Matthew Henry, ele vai dizer o seguinte: a fé singular, quando a grande massa não somente é de incrédulos, mas se posiciona contra os que creem, é recompensada por favores singulares em épocas de calamidade comum. Raabe creu em Deus e confiou nele para livrá-la da destruição de seu povo e de sua cidade. Josué poupou a vida dela e da sua família e a coloca fora do acampamento de Israel. E percebam, a ideia aqui, ela era uma mulher impura, a sua família eram pessoas impuras, e ali nós tínhamos o que? Um povo santo. Então eles tiram ela da cidade, colocam ela fora do arraial de Israel. Entretanto, pela sua fé, Raabe é acolhida pelos israelitas, começa a fazer parte do povo de Deus, casa-se com Salmão e tornou-se a mãe de Boaz, homem impiedoso que foi bisavô de Davi, da linhagem do Messias. E eu quero comentar sobre isso mais adiante, mas vamos voltar aqui para essa expressão do verso 31, com os desobedientes. Preste atenção para essa expressão. Quando o escritor sagrado usa, ele coloca os habitantes de Jericó no mesmo nível que os israelitas rebeldes que pereceram no deserto. Veja lá em Hebreus capítulo 3, verso 18, diz assim: e quanto a quem jurou que não entraram no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. E aí ele diz: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Raabe creu, acolheu os espinhos de sua casa. Raabe não somente creu, ela colocou sua fé em favor do povo de Deus. E como Matthew Henry mesmo fala, isso evidencia a sua fé. Ela também confiou em Deus quando da tomada de Jericó, sua vida e seus familiares seriam poupados. Preste bem atenção, queridos, perceba como haja fé, ela nos impulsiona a agir e confiar de tal forma em Deus, que nossas ações somente podem ser explicadas pela certeza que temos que a palavra de Deus é tão somente como é. Perceba aqui no caso de Raabe, que ela não recebe nenhuma promessa de salvação, nenhum evangelho da fé e do arrependimento, nenhuma segurança de aceitação. Ela apenas ouviu relatos sobre o êxodo do Egito, a conquista da terra no leste de Jordão e a destruição dos amorreus. A confiança de Raabe foi baseada somente nas obras de Deus. E sabe que isso nos dá a entender o que o texto nos diz com isso? Que o povo de Jericó, tendo ouvido falar das coisas de Deus, deveria ter reconhecido esses atos ao invés de resistir ao povo de Deus. Porque é dessa forma que nós colocamos a nossa confiança em Deus, pelo ouvir a palavra da verdade. Por isso que lá o Salmo 78 chama os pais a ensinarem seus filhos, aqueles que não viram, os atos portentosos de Deus, para que eles pudessem colocar o seu coração no Senhor
quando diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos filhos, a nossos pais, que nos transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Esses filhos que ainda não de nascer se levantassem, por sua vez, referissem a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas que observassem os mandamentos. Ontem nós tivemos aí o nosso grupo, dos homens, que falamos sobre isso. E sabe o que o texto está dizendo? Sabe o que o texto da Escritura está dizendo? Nas entrelinhas? Que você, pai, é conjuntamente responsável pela incredulidade do seu filho. É isso. É sério isso. Jobico escreve uma carta para o seu filho, trazendo o evangelho aos filhos da aliança. E ele diz assim: meu filho, eu digo conjuntamente, porque os nossos filhos também já nascem em pecado. E ele escreve ao final da carta dizendo assim, quando o filho estava indo embora, ele: meu filho, espero que tudo aquilo que fizemos aqui, os ensinos, as orações, as instruções, não venham no último dia a ser um instrumento a mais contra a sua incredulidade. Que eu não tenha que estar diante do Senhor de um lado e você do outro, e tudo aquilo que fizemos, as nossas orações, não sejam levantadas contra você no último dia. É por isso que eu digo, nossos filhos, quando abandonam o Evangelho, nós podemos ser responsáveis conjuntamente pela incredulidade deles. Isso é uma possibilidade quando deixamos de transmitir a palavra de Deus aos nossos filhos, quando deixamos de demonstrar fé na vida deles, que pode ser que mostrando todas essas coisas eles se desviem, porque o coração deles é um coração pecaminoso. Se Deus não usar aquilo que você fez, aquilo que Ele mandou você fazer, porque Ele vai usar aquilo que Ele mandou você fazer de forma, mesmo que você seja imperfeito, vacilante, mas se você permanecer firme, Deus vai abençoar. Nós não sabemos da responsabilidade que nós temos. Uma coisa que eu falei ontem: às vezes abraçamos uma família, temos uma família, e parece que nós não temos a noção do que isso significa. Eu posso comparar erradamente a família como uma empresa, ou como uma aplicação. Vamos lá, eu vou aplicar num determinado lugar, aplico um dinheiro lá e deixo, esqueço. Se eu não estiver olhando, se eu não estiver tirando esse dinheiro, investindo, reinvestindo, aquilo ali não vai render o que poderia render. Uma empresa, eu vou abrir uma empresa, e se eu sou dono de uma empresa, eu sempre ouvi dizer, às vezes existem pessoas que são donos de alguns bens e deixam os bens totalmente na mão de outras pessoas, mas aquelas pessoas não vão tratar aquele negócio como você trata. Então você tem que estar de olho, você tem que estar supervisionando, você tem que estar investindo. O que está faltando? Está faltando isso, então vou comprar. Está faltando esse insumo, eu vou lá comprar esse insumo. Tudo na vida é assim. A família não. A família não. Nós nos casamos, temos os nossos filhos, eu estou falando aqui especificamente em relação aos filhos, mas serve para tudo. E acho que eles crescem sozinhos. Acho que a igreja vai ensinar. Mas não é assim. Se você não entender que você é um professor dentro de casa, que você é um pastor dentro de casa, que você é um médico dentro de casa, que você é um amigo dentro de casa,
você não vai fazer com que seu filho coloque em Deus a sua confiança, porque você não o ensinou dessa forma. Tinha um conhecido que dizia assim, algumas pessoas chegavam para ele e falavam assim, eu criei meu filho na igreja. Aí ele dizia, o problema foi esse, você tinha que ter criado dentro de casa. A fé se ensina em casa, a fé se aprende em casa. Nossos filhos, eles vão extrair de nós aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós amamos. Pastor, eu sou imperfeito, eu sou pecador, eu sei, eu também sou, todos nós somos. Mas ele vai ver ali um pecador redimido, um homem que clama e chora pelos seus pecados, alguém que está preocupado com a vida eterna dos seus filhos, que vai se envolver com a sua família, que vai viver, ou seja, vai habitar com a sua esposa, ou como diz lá 1 Pedro, para que os homens, até me esqueci agora, vivam a vida comum do lar. Obrigado. Vivam a vida comum do lar. A gente acha que é só fazer filho, ter um tempo ali com a esposa, passear de vez em quando, ir para o trabalho. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É envolvimento, é investimento na vida um do outro e na vida dos seus filhos. É olhar e ver mais além. Ontem eu estava falando sobre isso, aproveitando a oportunidade, Nossos filhos não tem que dormir mais de 10 horas da noite não, viu? 9 horas, 10 é o máximo. Nossos filhos não tem que saber o que eles vão fazer, ou ter direito, eu vou fazer isso, decidirem o que vai comer, quando vai comer, o que eles podem, a roupa que eles têm que vestir. Pastor, que é isso? Que estupidez é essa? Sabe por quê, meus irmãos, eu digo isso? Não é que você não possa deixar seu filho comer o que ele quer uma vez ou outra, ou vestir aquela roupa que ele quer uma vez ou outra, ou de repente ficar até depois do horário, uma vez ou outra brincando ali com vocês. É que seus filhos precisam de disciplina, eles precisam ter a responsabilidade de saber que existem horários. Às vezes eu não entendia isso. Por que eu tenho que ir para a cama tantas horas? Por que eu não posso ficar um pouco mais brincando? Por que eu tenho que chegar em casa, almoçar, e minha mãe diz que eu posso ver televisão só um pouquinho e depois voltar? Na minha época, Capitão Asa, voltar para estudar até tantas horas, depois tomar banho e depois me preparar para dormir. Por que eu preciso? Eu preciso de disciplina, porque uma criança, ela não sabe viver. E ela precisa ser ensinada a se tornar um homem adulto, uma mulher adulta. E aí, quando ela chegar na idade adulta, ela vai querer somente aquilo que ela quer e mais nada. Ela vai ser uma pessoa autocentrada, porque não aprendeu simples em casa. Não tem nada de evangélico nisso. Até tem, Hoje os nossos filhos não têm horário para nada, fazem o que querem, se querem estudar, estudam, se querem comer, comem, e aí se tornam homens e mulheres como nós estamos vendo nessa sociedade. Muitas vezes eu fui disciplinar meus filhos chorando, porque não queria discipliná-los. E às vezes, aos olhos das pessoas, coisas pequenas, eu disse para ele um negócio, ele disse, não vou fazer, meu pai. É uma coisa pequena, do que bater em alguém, do que fazer, ou fazer uma pirraça, mas só você viu, aí você deixa para lá. Não pode. Eles precisam de disciplina, precisam de correção. Veja um soldado que entra no quartel. A Bíblia muitas vezes compara a nossa vida com
uma batalha, uma guerra, uma vida militar. O soldado que entra no quartel, o aluno de escolas militares, ele passa a pior fase da sua vida, em tudo. 5 horas da manhã tem um cara chato lá tocando uma torneta, aí entra alguém no alojamento gritando, rápido, puxa daqui, puxa dali, às vezes dá uma banda no cara. Hoje não pode, né? Hoje não pode. Mas por que faz? Porque está preparando esse homem para o combate, porque está preparando para a vida comum militar, porque aquele tempo vai passar, e ele vai ter que acordar cedo sem tocar a trombeta, ele vai ter que fazer determinadas coisas que são desagradáveis, mas que é obrigação dele, mas ninguém vai chamar a atenção dele, vai dizer assim, faça isso, faça aquilo. Agora, se na vida militar, na vida comum, o que esperamos da vida cristã? Quando não ensinamos nossos filhos a terem seus momentos devocionais, quando não conduzimos nossos filhos nos caminhos do Senhor, quando não sentamos, às vezes brincando com eles, porque muitos pais nem isso fazem, e ali ser um momento, uma oportunidade de pregar o Evangelho, e ensinar alguma coisa. Eles vão ouvir, eles vão ver, e o Senhor vai fazer a obra no coração deles. É o Senhor quem faz a obra, não é você. Raabe creu por ter ouvido os feitos de Deus, e assim se submete ao seu povo como agentes seus. Quantas lições nós podemos tirar aí da fé de Raabe, uma prostituta? A fé de Raabe triunfou. Seus compatriotas foram destruídos, mas ela e sua família viveram por causa da fé no Deus de Israel. Veja o que diz Josué capítulo 2, versos de 8 a 13. Vou ler de novo. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além de Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima da terra, e Deus em cima dos céus, e Deus embaixo da terra. E por último, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o epíteto que é dado a Raabe, até entre vírgulas. Tudo que entra entre vírgulas tem que chamar a nossa atenção, é um explicativo. A língua portuguesa é assim, está entre vírgulas, presta atenção. Eu estou chamando a atenção para aquilo. Raabe, a meretriz. E essa expressão aqui ressalta, ela é bastante interessante, a graça e o poder de Deus por meio da fé. O autor descreve esse personagem da Bíblia como uma meretriz que ela era. Quem era Raabe? Uma pagã cananita, uma prostituta, uma mulher. E essas eram evidências contra ela. Por ser uma cananita, era separada da comunidade de Israel e tinha pouco incentivo à fé. Ela era uma prostituta e vivia no caminho da imoralidade, do pecado. Era uma mulher, a mulher naquela época não tinha muito valor, uma mulher comum na cidade. Ela creu que o tamanho do pecado, quando há verdadeiro arrependimento, não pode ser barreira para a misericórdia perdoadora de Deus. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. A Escritura vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando nós entendemos que o arrependimento é fruto da ação regeneradora de Deus na vida de uma pessoa, vemos aí o poder de Deus atuante para a salvação do pecador. Não há limites para a graça regeneradora de Deus na vida de um homem. Quando Deus quer salvar, Ele salva poderosamente quem quer que seja, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele veio buscar o que estava perdido.
e aquilo que estava torto. A própria Escritura diz que ele não veio quebrar a cana que já estava quebrada, nem o pavio que estava se apagando. Como na festa de aniversário ontem, né? Que a gente viu, acende, aí assopra, aí ele sopra aquele fiascozinho de fogo, aí você, ele não veio fazer isso, porque esse fiascozinho de fogo pode se tornar uma labareda na mão do Senhor. Veja que Mateus capítulo 9, verso 13 vai dizer: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Misericórdia é a palavra. Misericórdia é aquela palavra que uma pessoa aceita o pecador, apesar do seu pecado, por causa do seu arrependimento, por causa da sua contrição, porque reconhece o seu pecado e busca o perdão de Deus. Como rejeitar uma pessoa assim, mesmo sendo uma prostituta? E quando nós olhamos essas coisas, às vezes nos sentimos carregados com os nossos pecados, mas Cristo tem o poder para nos purificar de qualquer que seja a nossa mancha. Raabe era prostituta, mas foi regenerada por Deus ao ponto de ter o privilégio de fazer parte da linhagem do Messias. Ela foi mãe de Boaz, avô de Davi. E é tão interessante vermos essas coisas na Escritura, porque por meio delas vemos o poder de Deus. Entendemos que não somos nada, e somente nele podemos nos gloriar. Por isso o Senhor Jesus disse certa vez aos fariseus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Não são as nossas condecorações ou títulos que vão nos recomendar diante de Deus, mas nossas ações. Por isso que ele diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecei a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu mesmo vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Quando vemos um pecador, querido, se arrependendo do seu pecado, seja ele qual for, estamos vendo o poder de Deus na vida de um homem. Esteja esse no mais profundo abismo moral ou não, o poder do Evangelho pode alcançar todos aqueles pelos quais Cristo morreu. Eu teria agora, na minha aplicação e conclusão do sermão, mais meia hora, porque ia aplicar algumas verdades que já foram aplicadas. Eu não vou fazer isso porque nosso tempo já é, mas eu quero deixar essas conclusões aqui. A primeira: quando nós não obedecemos os mandamentos e a vontade de Deus, nós estamos sendo incrédulos. Não importa em que estágio da vida cristã ou que título na vida cristã você tenha, quando não obedecemos essa vontade, esses mandamentos, não perdoando, não fugindo da impureza, mentindo, invejando, eu estou dizendo uma prática de vida, uma prática assim, porque essas coisas sempre nos tocam e muitas vezes caímos nela, mas nós não vivemos dessa prática, pedimos perdão e abandonamos. Mas nós estamos dizendo de um comportamento de vida. Isso é incredulidade. A segunda coisa: a verdadeira fé se mostra em boas obras, especialmente com o povo de Deus. Tiago vai dizer isso. E por último, a graça e a misericórdia de salvar pecadores por meio da fé em Cristo Jesus é algo verdadeiro, é algo presente, como foi na vida de Raabe e como foi na vida de muitos aqui. Você pode não ter tido uma vida de imoralidade, porque a imoralidade é o pior pecado da humanidade, não é?
mas você pode ter vivido outras coisas, muito ou tão piores quanto a imoralidade, que demonstravam a sua miserabilidade, o distanciamento que você tem de Deus. Mas a graça e a misericórdia de Deus pode alcançar você. E eu creio que todos aqui foram alcançados por essa graça. Isso já é prova na vida de cada um de nós da bondade, da misericórdia e do poder de Deus nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus Pai, queremos te agradecer pela tua palavra e queremos pedir que o Senhor esteja aplicando essa palavra no nosso coração, Pai. Que o Senhor esteja com o teu Espírito Santo falando profundamente a cada um de nós aquilo que temos necessidade. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.